Carregando a transmissão. Em 3, 2, 1. Gente, boa noite. Muito Hoje a boa gente recebe noite. aqui Carlos André Távora Soares e o meu nobre, ilustre amigo Carlos Aurélio, quem vai conduzir, tá? Dentro da sala fechada, né, nós temos alunos de 3 turmas do programa Jovem Aprendiz. O tema de hoje é gestão do tempo, ok? Aos meus convidados que estão na sala fechada, favor, respeitem aí a questão dos microfones. Eles estão liberados para vocês ativarem, mas antes de ativar, chame a atenção do moderador para que ele faça a liberação e conduza a sua pergunta, tá ok? Muito boa noite, André, seja muito bem-vindo, feliz de recebê-lo aqui e eu, sem dúvida nenhuma, a nossa aula de hoje ela vai ser muito mais rica. A partir de agora eu estou colocando essa reunião como exibição de orador, beleza? Sejam bem-vindos, Aurélio, fique à vontade, meu amigo, Carlos André, Tá certo. bem-vindo. Tá ok. Muito obrigado, Alberto. Beleza. Muito obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, né? Já está virando rotina. E a gente vai trabalhar hoje um tema muito bom, né? Assim, um tema que condiz com a nossa realidade, condiz com nossas práticas, né? E a gente precisa realmente trabalhar o bendito tempo, né? Como diz um ditado popular, se tem jeito para tudo, né? Exceto para a morte e também para o tempo, né? Que a gente, o tempo não para. E a gente continua dessa maneira. E aí, nesse momento, estou trazendo novamente o meu grande companheiro Carlos André, né? Que ele foi o pioneiro, junto comigo, a fazer uma live pelo Instagram. A gente abordou um assunto muito interessante, que gerou muita ansiedade, já que o tema era ansiedade, e é a mesma coisa eu senti hoje, né, dos meus alunos, acho que eu acredito que o do próprio André também, dessa questão da gente estar novamente abordando um assunto muito bom, muito temático, que é exatamente essa questão sobre gestão do tempo, tá certo? Aí eu vou pedir que o André se apresente um pouco para que todos vocês possam conhecer, né, um pouquinho mais, e aí a partir daí eu vou começar a fazer os processos de mediação, tá certo? André, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação nessa mais uma live minha, né? E vamos produzir, tá certo? Certíssimo. Aurélio, primeiro, muito obrigado mais uma vez. E embora seja mais uma vez, é sempre única. Cada encontro que nós temos é um encontro único, com pessoas únicas, com todos os que são especiais. Todos os que estão aqui fazem parte dessa live. Não adianta eu dizer que programei um material e que esse material não leva em conta cada um de vocês. Esse material leva em conta a vida de vocês, leva em conta a trajetória de vocês, o momento em que vocês estão vivendo, e é justamente disso que a gente quer falar um pouquinho sobre gestão do tempo. Primeiro ponto que eu queria refletir junto com vocês. E aí vão ter respostas as mais diversas. O tempo existe? Que confusão perguntar sobre o tempo. Porque olha só, tem pessoas que dizem que o tempo existe, que tem tempo para tudo e que tem tempo para nada. Tem cientistas dizendo, inclusive, que o tempo ele é multiverso. Quem assistiu aqui o Homem-Aranha e o Multiverso sabe do que eu estou falando um pouquinho. Como se a gente vivesse em vários universos e em cada um deles a gente fizesse uma coisa diferente e tivesse um comportamento um pouquinho diferente. Num deles eu tomei café, no outro talvez eu tomei suco, no outro leite, no outro eu não comi nada. O tempo é algo que a gente vem perseguindo desde o começo da humanidade. A gente vem perseguindo esse tema desde antes mesmo de a gente construir os famosos relógios, relógios de sol. A gente não sabia muito bem calcular o tempo. E a gente começou a calcular o tempo assim, bom, vamos olhar para as estações do ano, né?
as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. E eu costumo brincar dizendo que aqui no Ceará só tem 2 estações. Choveu é inverno, não choveu é verão. Eu costumo dizer que a gente só tem 2 estações aqui. Mas a gente começou com essa ideia. Isso, os nossos ancestrais. Olha que coisa louca. O tempo foi passando, nós construímos relógios. E esses relógios foram marcando as horas. Horas, minutos, segundos. Um dos relógios mais famosos do mundo, né, chamado Big Bang, dizem que ele não atrasa nunca. Dizem que ele está sempre na hora. Mesmo assim, o tempo e a hora são variáveis, completamente variáveis. Variam por conta da latitude, variam por conta do nosso emocional. Um beijo em quem a gente ama não tem tempo que chegue. Um trabalho que a gente não está gostando de fazer não acaba nunca. Nas empresas, a gente costuma dizer assim, faz de conta que o horário de encerramento é 5 da tarde, quando chega 4h30, muita gente vai dizer assim, nossa, da meia-noite não dá 5 horas. Né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas vocês estão em momentos diferentes da vida. Vocês estão mudando, né, o momento de vocês de um encerramento para um outro momento da vida. E gerir o tempo é importantíssimo para vocês. E não é só para vocês, não é para mim também. É para o Aurélio também. É para todos os que estão nessa sala. É para os pais, é para as mães. Gerir o tempo é uma das coisas mais importantes que nós temos. Só que aí nós vamos ter um pequeno problema, né? A Alice disse ali, verdade. Nosso pequeno problema é quem é que gera o tempo? Como é que gera o tempo? Dá para multiplicar o tempo? Primeiro ponto. Onde é que você está vivendo? Pensa na tua vida agora, um minutinho, onde você está vivendo. Você está vivendo no passado, presente ou futuro? A gente costuma dizer que os ansiosos vivem muito no futuro. Sempre alguma coisa meio desagradável vai acontecer no futuro. E o futuro não chegou. A gente costuma dizer que os melancólicos, aqueles que ficam tristes por muito tempo, por algum tempo, vivem no passado. As coisas aconteceram e, no entanto, quando você menos imagina, lá se vem aquela conversa de novo. E isso acontece em família. A gente não consegue controlar os outros, mas a gente consegue começar a perceber em que tempo nós estamos vivendo. Numa discussão de relacionamento, por exemplo, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, ou relacionamento no trabalho, né? Já que o nosso universo aqui é um universo muito de trabalho, no relacionamento do trabalho, tem coisas que precisam passar. Mas tem gente rancorosa. Ah, não. Eu não deixo passar batido e eu vou passar o resto do mês dizendo aquela mesma coisa. Disse para mim aquela palavra que não foi legal, eu não perdoo nunca. Eu sou do tipo que não perdoa nunca. De que está te adiantando mesmo? De que está te servindo? Ah, não, é porque essa pessoa vai sentir na pele o que eu sinto. Queridos amigos, irmãos do planeta Terra, eu tenho uma coisa para dizer para vocês.
a gente não controla o que os outros sentem. Quando muito, a gente controla o que a gente sente. Quando muito. Mas o que os outros sentem, a gente não controla. O que dá é para a gente conviver. Eu tinha vários problemas. Quando eu estudei psicologia, eu sou psicólogo, atendo pacientes na clínica individual, casal, grupos de psicoterapia. E tinha uma coisa que me incomodava na faculdade. Vocês não têm ideia. A psicologia organizacional, ela começou ajudando as empresas muito na questão da produtividade do tempo. E vocês já ouviram falar nessas palavras. Alguns de vocês estão sendo avaliados, inclusive, como é que foi a produtividade de vocês. E aquilo me incomodava. Sabe por quê? Porque quando a psicologia começou nas organizações, ela começou para ajudar a produzir. A gente quase não olhava para o ser humano. A gente quase não olhava para a Esther, para a Liana, para a Neila, para o Vitor. A gente olhava para a produção. As coisas foram mudando, foram melhorando. Mesmo assim, o tempo foi muito cronometrado. Henry Ford foi um cara muito inteligente que fez com que várias pessoas fizessem só um pedacinho de um carro. Por exemplo, o Carlos vai só apertar a porca do parafuso. A Sara vai só encostar a porta. A Liana vai só passar a tinta nas maçanetas. E isso aumentava o tempo. As pessoas foram adoecendo. Adoecendo. E adoecendo. A tecnologia chegou. Ah, que coisa boa a tecnologia, né? Tecnologia para que serve? Tem um projeto antigo da tecnologia dizendo assim, a tecnologia é para a gente melhorar nossa qualidade de vida. Está melhorando a de vocês? Em alguns sim, em outros não. Tem gente passando 3 horas e meia no WhatsApp, isso é um estudo brasileiro. 3 horas e meia no WhatsApp. Sem ser para estudo. Quanto tempo vocês passam no WhatsApp? Vocês já tentaram descobrir o que o WhatsApp faz com vocês? Ainda não, né? Pois deixa eu contar uma história. Quando eu era pequeno, eu tinha muitos sonhos. Nossa, cheio de sonhos. Eu tinha muitos amigos. Eu era líder das crianças. Adorava brincar. Onde eu morava chovia e chovia frio. Era em Campinas, São Paulo. Minha mãe quase enlouquecia. Porque eu pegava pneumonia quando eu pegava essas chuvas. Eu tive 7 pneumonias em um ano. Minha mãe quase enlouqueceu. Acho que ela morreu mais cedo por causa disso, porque não aguentou de tanta coisa que eu já aprontei. Eu era mais alegre, eu era mais desperto, mais feliz. Tinha sonho de uma casa grande, tinha sonho de dar um colar de pérola para minha mãe. Tinha sonho de voar também. Criança tem muitos sonhos. E aí o que aconteceu? Veio o colégio. O colégio é um lugar muito bom, que ensina tanta coisa boa para a gente, mas que pouco se lembra dos nossos sonhos. Essa é uma crítica que eu faço.
há quanto tempo vocês não pensam nos sonhos de vocês? O que vocês realmente querem para a vida? Aí vem colégio, tem televisão. A televisão vai dizendo uma série de coisas para tu, dizendo como você deve ser fisicamente, como você deve agir, falar, se pode ter dente, se não pode ter dente, como beijar, como namorar. Aí você vai ter programas os mais diversos. Jornal é importante, dá notícias para a gente. De 100% das notícias que a gente recebe num jornal, quantas são boas? Quantas vão dizer assim, olha, você se lembrou de fazer alguma coisa por você hoje? Quantos jornais vão te dizer isso? Quantos mangás? Quantas novelas? Você se lembrou de fazer alguma coisa boa por você? Porque gestão do tempo tem a ver com a qualidade que você vai dar para o tempo que você tem. Gestão do tempo tem a ver com a qualidade que você vai dar para o seu tempo. Ninguém vai segurar o tempo, ele vai passar. Está passando. Está passando esse segundo, está passando esse minuto, está passando os meus fios brancos para todos nós, para os nossos pais, para os nossos pets, para os nossos bichos, para os nossos amigos. Está passando. O que eu estou fazendo com o meu tempo? E aí nós entramos numa era problemática. Duas eras. Primeiro, a era das incertezas. Tem uma amiga aí que abriu o vídeo que eu disse assim, você é tímida? Porque eu sou tímido. Não vou citar teu nome agora, tá? Mas assim, gente, até os 15 anos eu não conversava com quase ninguém. Vocês acham que eu não tenho medo de estar aqui com vocês? Por quê? Porque eu tenho mais idade? Porque eu estudei um pouquinho mais de livro? Qual é? Se juntar as histórias de vida de vocês, tem muito mais o que contar. Se juntar os sonhos de vocês, dá muito mais encontro. Agora, o que vocês estão fazendo com o tempo de vocês? Vocês estão vivendo passado, presente ou futuro? É incrível. É incrível. Eu adoro falar de relacionamento porque eu acho uma coisa fácil de todo mundo entender. Tem gente que está com a pessoa que diz que ama, passa horas no WhatsApp mandando mensagem. Te amo. Sou doido por ti. Tô doido para te ver. Não aguento mais. E aí, quando finalmente encontra a pessoa, os dois ficam no WhatsApp conversando com outras pessoas. Estou mentindo? Vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo com o tempo de vocês em relação a estar presente? Estar presente é isso. Quer dizer que você vai largar o WhatsApp para sempre? Não. Quer dizer que eu vou fazer um desafio para vocês. Que dure um mês. Esse desafio não é para mim, é para a vida de vocês. Tenta organizar o teu WhatsApp para que assuntos que não tenham a ver com estudo, trabalho, você não ultrapasse 30 minutos por dia. Eu vou voltar à minha infância.
Porque a minha infância tem a ver com a de vocês também, em alguns pontos. Os sonhos de vocês muitas vezes foram sendo mortos, assassinados, destruídos, acabados. E aí, se a gente não sonha, a gente faz o quê? A minha chateação com a psicologia nas empresas era essa questão de a produtividade e a excelência. Mas eu amadureci. Eu comecei a entender que produtividade, gestão do tempo e excelência, desculpem-me os empresários, alguns vão gostar de ouvir isso, precisa ter essas três coisas: gerir o tempo, excelência. Mas isso é para a empresa? É para você. É para você fazer o seu trabalho e terminar com tempo hábil para você ter tempo de pensar em outras coisas. Se o que você gosta é futebol, pelo menos você vai pensar em futebol. Se você gosta de revista, você vai pensar em revista. E os teus sonhos? Eu estou vendo pessoas aqui que daqui a pouco vão estar em outros cargos, em outras empresas. Acho que eu vou até pedir emprego depois. Tô na fila também, viu? Está na fila, né? Quero emprego. Trabalho não, quero emprego. Até essa Pronto. concepção. É outra concepção. Faça. O que eu vou dizer é estranho. Faça a gestão do tempo e seja o melhor possível por egoísmo. Sabe por que é estranho? Porque se você fizer por isso, você vai ter mais tempo para o que é importante. Se você entrar na internet, você vai encontrar vários cursos que vão te dizer o seguinte: olha, eleja prioridades, o que é importante e o que é urgente. Saiba a diferença de uma para outra. Ok, saiba. Saiba, porque se você não fizer agora o que é importante, já já se torna urgente e aí você não consegue apagar o incêndio. Vira uma bola de neve de coisas que você não vai dar conta. Ou vai aumentar a tua ansiedade, ou se você não der conta, sabe o que é o pior de tudo? Você achar que não dá conta. Você pode não dar conta porque está tudo emaranhado, está tudo junto. Mas se tivesse tudo separadinho, você dá. Dá tudo certo. É importante isso. Escrevam seus sonhos, pintem. Façam isso. É a tua vida. É a tua vida. E tem uma coisa um pouquinho mais estranha. Até eu vou dizer 18 anos, tá? Até 18 anos, muita gente te diz o que fazer, não é? E você faz o que não gosta. Ah, vai dizer que todo mundo aqui só faz o que gosta, vai. Nem venham com essa. Nem venham. E aí a gente faz um monte de coisa que não gosta porque outras pessoas mandam na gente. Adivinha, depois dos 18, o que vai acontecer? Você vai fazer coisas que não gosta e a responsabilidade de fazer é tua. Lascou, né? A responsabilidade é tua. Tu não quer gerir tua vida? Tu não quer gerir teu tempo? Ou tu quer viver só para trabalhar?
Dizem que quem trabalha não enriquece. Eu não sei quando é que eu vou ser rico, se você. Mas eu quero ser feliz. Eu quero ter esse contato com vocês. Eu quero poder ajudar mais pessoas. Eu quero viajar em alguns pouquíssimos estados para estar junto, para realizar atividades dentro da psicologia, para fazer palestras, para ouvir, aprender. Nesse modo que eu estou aqui, eu quase não estou ouvindo vocês. Eu vejo as expressões faciais de vocês. Às vezes é sim, às vezes é não, às vezes é espanto. Daqui a O que pouquinho já melhora. é. Mas olha, se vocês soubessem quem são. É a grande pergunta. Quem somos nós? Depende. Jean-Paul Sartre, ele dizia que não importa o que a vida faz com a gente, e sim o que a gente faz com o que aconteceu. Com o tempo é a mesma coisa. O meu dia tem 24 horas, e o de todo mundo aqui também. O que vai importar no final do dia, antes de deitar no travesseiro ou na rede, o que você fez por você? Comece a entender as suas prioridades. Comece a pensar assim, bom, eu tenho um monte de coisas urgentes e tenho coisas importantes. As urgentes resolva para ontem. E não deixe de dar atenção às importantes. Porque senão elas se tornam urgentes e vocês vão ter um problema bem mais sério. André, é fácil a gente gerir dessa forma? Não, é um exercício e depende de hábito. Quando eu estava falando sobre a nossa infância e os nossos sonhos, a vida vai destruindo parte deles. E graças a Deus a gente vai encontrando pessoas na vida. A Aurélio está aí para mostrar que é uma realidade. Alberto também. Felizmente, a gente encontra pessoas que vão dizendo assim, olha, tu tem um potencial. Cada um de vocês, de nós, só para ser gerado, somos um espermatozoide que entrou num óvulo, e para a gente ter a chance de estar aqui hoje, é uma em 400 trilhões. Eu nem sei quanto é que dá esse número todo. É muita coisa. Mas gerir o tempo é gerir planejamento e é planejar e executar. Vamos sair do mundo das ideias. Psicólogo adora pensar. Ok? Terminou a hora de pensar, hora de executar. Hora de fazer. Eu não sei o que vocês estão pensando sobre tudo isso. Eu Muitas carinhas. acredito, André, que eles estão assim fazendo aquela autoanálise, né? Porque assim, tudo que você vem falando até agora está gerando com certeza absoluta inúmeras reflexões do que eles sonharam quando criança, que eles conseguiram realizar, o que ainda não conseguiram realizar e até o que eles pretendem realizar, né? Eu acho que isso é importante para a nossa vida, né? Pensar exatamente nessas três perguntas. O que eu fiz, o que eu pretendo, né? E o que eu quero agora. Então, essas três são os norteadores que a gente precisa.
Mas aí, como você mesmo falou, que eu acho uma coisa muito interessante, é a gente tem que fazer aquela primeira coisa mais básica, que é a jornada do eu. Conhecer quem eu sou realmente, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero da vida, né? Para que a gente possa realmente poder, como você estava mesmo falando, poder gerenciar as minhas prioridades. Acho que nesse momento, nesse aspecto, a gente precisa ser um pouquinho de egoísta, né? Não pensar nos outros, mas pensar em mim, mas também nos outros. Mas a gente tem que pensar também no que a gente quer. Muitos desses jovens, André, acho que passou pela mesma situação nessa faixa etária. Eu estava alguns meses atrás nessa faixa etária. A gente passou por vários dilemas, né? Por pressões, por cobrança, e o tempo passava, né? O que você vai fazer, o que você pretende fazer, é emprego, é faculdade, enfim, inúmeros quesitos que a sociedade hoje cobra, a sociedade menor, que é a família, cobra, e, consequentemente, você se cobra, né? Então, passa por esses momentos muito interessantes. Muitos deles estão se encontrando aqui, né, fazendo curso, enxergando a realidade, enxergando um novo mundo que é o mercado de trabalho, para alguns, né? Para outros é um mundo que tinha uma percepção, agora estão tendo outra percepção, que a gente possa realmente compreender essa vida. E nada melhor do que a gente poder gerenciar nosso tempo, né? Que essa é a característica importante. É como você mesmo falou, e quantas vezes a gente já falou, eu não tenho tempo, eu não consigo ter tempo para isso. Mas isso que você está dizendo que não tem tempo, é importante ou é urgente? Né? Então, essas características que a gente precisa colocar em prática. Né? E aí, André, aproveitando esse momento de plena reflexão, né, que está gerando na cabeça de todos esses jovens que estão aqui na sala e os que estão assistindo a gente pelo Face e no YouTube, né, quais são os próximos passos que a gente possa estar fazendo com relação a isso? Né? Você mostrou aí que a gente precisa fazer aquela centralização no eu, ser um pouquinho de egoísmo da gente mesmo, se identificar, né? Determinar o que é urgente, o que é prioritário e agora, né? O que é que a gente faz? Pronto, a partir do momento que a gente tem definições do que a gente faz, primeiro, sem definição a gente não faz quase nada, tá? Façam, escrevam. E em especial, de tantas técnicas que tem, dividam entre o que é urgente e o que é importante, tá? Deem atenção às duas coisas. Faça o seguinte, coloque em prática. Não se permita ficar dando desculpa, porque essa desculpa é para você mesmo. O projeto de vida é teu, a ideia é tua. Mesmo que você não saiba ainda o que você quer. Quer saber um projeto legal? Que eu já atendi algumas pessoas com esse tipo de projeto. Olha, o meu projeto é descobrir o que eu quero. Então vá atrás. Vá atrás, descubra o que você quer, não só profissionalmente, como pessoalmente, relacionamento. Eu quero estar sozinho, eu não quero. O que eu gostaria? Sem o planejamento, é muito difícil. Com o planejamento, tem um outro detalhezinho que é muito importante. Nem todo planejamento vai dar certo de cara. Precisa persistência e precisa hábito. Lembra daquele desafio que eu coloquei dos 30 minutinhos de você focalizar para o seu WhatsApp? Pois bem, tentem isso por 30 dias. É uma sugestão.
E é uma sugestão curiosíssima. Sabe por quê? É impressionante o número de pessoas que já fizeram isso, tá? Existem estudos em cima disso, e pessoas que começaram a voltar a lembrar quem são e voltar a trazer o seu próprio desejo de vida. Senão, a gente vive só o desejo dos outros. E vive só a vida dos outros. O WhatsApp, quando não é para estudo e trabalho, infelizmente, muitas vezes serve só para isso. A vida de A, a vida de B, a vida de C. Enquanto eles vivem a vida deles, você está deixando de gerir o teu tempo com coisas para você ser melhor para você. Quando Aurélio fala em egoísmo, não é aquele egoísmo de eu não estou nem aí para os outros, tá? É aquele egoísmo de o que eu tenho que pensar sobre mim. Gente, quem se ajuda consegue ajudar mais aos outros. Nos aviões, tem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Nos aviões, quando a gente vai para algum lugar, tem as máscaras de emergência que eles vão explicar para a gente, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Ajuste o elástico, coloque primeiro em você, e se você tiver uma criança, depois é que você coloca na criança. Por quê? Porque se a gente não sabe se salvar, a gente vai estar esperando que o outro salve a gente. Eu sei que é uma alegoria acerca de crianças, mas se a gente não fizer por a gente vai querer fazer pelos outros? É difícil. O meu projeto de vida é ajudar a minha comunidade, é colocar para frente, é ser professor, é ser pedagogo, é trabalhar com Aurélio. Ok, mas primeiro eu preciso de um pouquinho desse egoísmo. Eu estudo sozinho, eu vou me desenvolvendo sozinho. Coloquem num papel, coloquem em ordem, tá? Escrevam. Isso aqui é urgente, isso aqui é importante. Senão, você se perde muito nessa perspectiva. Segunda coisa, cuidado com o WhatsApp. Terceira coisa, o mundo em que nós vivemos é o mundo do excesso de informação. E isso está deixando muita gente com medo. Porque a gente não sabe o que fazer, aí a gente pergunta para quem? O Google. Gente, tem espinha virando câncer. Tem gente que tem uma espinha, vai procurar no Google lá, tem coisas horríveis. Será que é isso que você está procurando? Tem gente rindo aí porque eu sei que... É verdade. É verdade. Tem gente que se consulta pelo Google, sai cada coisa. Que minha nossa mãe do céu. Eu tenho medo do Google. Serve É o para doutor muita Google, coisa. né? Hã? É o doutor Google, né? Doutor, o pior, ele virou filósofo de todos os tempos, ele virou dono da razão e da verdade, e ele não pode ser contradito. Nós não podemos contradizer o Google. Espera aí que não é bem assim, né, galera? Vamos também... A gente tem muito mais do que... O Google não tem a vivência que a gente tem. O Google não beijou quem a gente já beijou. O Google não abriu o livro que a gente já abriu. O Google não já brigou o que a gente já brigou. O Google não amou o que a gente amou. Só que nós estamos com um problema muito sério. E eu preciso deixar claro para vocês, porque isso está impactando na gestão do tempo. Tem gente confundindo distração. Por exemplo, nos colégios, ou em vários lugares, as aulas, os cursos, sempre tem um intervalo. Tem um tempinho. Esse tempinho, isso é estudo feito.
E esse tempinho é para você se distrair um pouco. Porque o nosso cérebro tem uma tendência a desligar quando está superaquecido. O computador faz a mesma coisa, teu celular também. Quando está superaquecido é um problema, certo? Distração é uma coisa, superaquecimento mental é outra coisa. O que é uma distração? Você está horas seguidas realizando uma mesma atividade e você, se assim quiser, mudar de atividade por alguns minutos e depois voltar. Mudar por uma que não tenha nada a ver com o que você está fazendo. Nada. Nada. Pode ser uma música, pode ser se você está com uma atividade muito ligada a atividades repetitivas. Você pode querer fazer um desenho, pode querer pintar. Toda empresa permite isso? Não, mas em algumas permitem. E em casa, na hora de estudar também. Alguém me perguntou sobre concursos, e eu não vou entrar na parte de concursos porque hoje não é tema. Mas, gente, é a pior coisa que tem para o cérebro o superaquecimento com conteúdo. Tem gente que fica de 8 da manhã, 10 da noite estudando o mesmo assunto. Vocês sabem quanto por cento vai ficar? É quase nada. É pouquinho. Você precisa variar. Se você está estudando matemática, finanças para concurso, de um determinado momento que o cérebro aqueceu um pouco demais, ou você para e muda para uma outra atividade, ou você muda o foco, vai estudar uma outra coisa, que não tem a ver com aquela mesma disciplina. Isso é neurociência. Nosso cérebro, ele é plástico. Nosso cérebro, ele vai ajudar a gente, se a gente ajudar. Se a gente gerir o nosso tempo e gerir da melhor forma possível. Tem tempo para tudo. Tem tempo para namoro, tem tempo para estudo, tem tempo para trabalho, tem tempo para nascer, tem tempo para viver, tem tempo para reproduzir, tem tempo para morrer. Tudo tem tempo. Agora, ele passa. O que você está fazendo com o seu? Se organize. Se organize não porque o André está dizendo, porque a tua empresa está pedindo que você seja excelente. É porque você merece. Queria muito, muito, muito deixar esse tipo de reflexão. Tá? Entre distração e superaquecimento, a gente pega aquele tema de Facebook, WhatsApp, eu não vou falar nomes de algumas empresas, mas eu já falei, né, de duas, mas algumas que fazem séries, né? Tem gente que tira para maratonar série e não faz outra coisa da vida naquele momento e são horas e horas e horas e horas e horas e horas que a gente não faz bem. Dá uma pausa, tá? Nem que seja para você desligar tudo e eu vou fazer a janta para mim. Ok, tá? Horas e horas, não. Nós temos um volume de informação mundial que a cada 2 dias duplica as informações. Então dá para você deixar a informação direto na tua mente. Só que nós estamos superaquecendo. Cuidado. Superaquecimento é isso. Vou insistir que você viva o teu presente, tá? Vou insistir demais que você viva o teu presente. Tá aqui o teu planejamento de gestão e eu botei que neste horário eu vou estudar. E aí eu tiro para fazer outras coisas. Não é porque não deu tempo. Não, é porque você não priorizou em alguns momentos. Porque tem pouca coisa urgente. Tem pouco gás explodindo. Tem pouca gente que trabalha como bombeiro para estar apagando incêndio. Né? Mas
recebi uma mensagem no WhatsApp, lá vou eu, ou no Messenger, ou em outros mais. Nossa, alguém me mandou uma foto de um jogo maravilhoso. Você viu que a fulana tá ali cortando o cabelo? Tá sabendo da cicrana? A gente, nós somos seres sociais. E sim, nós queremos saber informações uns dos outros. Eu não estou dizendo para você parar por completo, mas maneira. Maneira para você utilizar o tempo para você. Caminhada, atividade física, uma melhor alimentação. Tem gente que não, tem gente que faz 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo, gente. E a maioria tá na frente do computador, junto com o celular, junto com o televisor ligado, junto com a comida que não sabe o que foi que comeu até agora. Organize. Organize. É para vocês. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Os, os hábitos. Hábitos eu já falei sobre eles. E gostaria que vocês pensassem nos hábitos. A gente leva tempo para criar hábitos. Não adianta um só dia. E não é porque você fracassou no segundo dia que você não vai tentar de novo. Não deu no segundo, tenta no terceiro. Começa de novo. Tá? Tem gente que diz assim, segunda-feira eu começo. Não, começa hoje. O que tem de tão especial na segunda-feira para começar só na segunda-feira? Eu não entendo até hoje o que tem essa tal dessa segunda-feira. É um fator pseudo-psicológico, né? Tipo assim, Não é. segunda-feira é bem ali, então ainda tem mais um tempinho até chegar a segunda-feira. Quer dizer que eu não posso fazer uma caminhada hoje. Eu não posso fazer uma caminhada quinta, domingo. Eu não posso falar com os meus amigos. Tem que ser segunda, né? Porque a gente aprendeu que a segunda-feira é o início da semana, né? Eu acho que talvez seja por isso que as pessoas pensam em tudo em começar na segunda-feira, né? Por que não hoje, em plena terça-feira? Por que não amanhã, plena quarta-feira? Ou mesmo no sábado, né? Acho que a gente tem que escolher o dia que a gente achar melhor, né? Independente de ser a segunda-feira. Deixar a segunda-feira de ser simbólico, mas para que a gente possa estar fazendo a nossa própria segunda-feira ser amanhã. Que acho que é o mais complicado. Quem daqui, levante a mão, quem daqui escolhe que só segunda-feira pode namorar? Vai. O nome disso é prioridade, gente. É só prioridade. Eu adoro falar sobre namoro porque eu acho fácil de falar e de entender, tá bom? Turminha, nós estamos com aproximadamente 12 minutos para o final. Eu gostaria de abrir para perguntas. Deixa eu ler o que botaram aqui. Você acha que o melhor dia é quando a gente se preocupa com a gente ou quando não nos preocupamos com a gente? Pondé é um filósofo, né? Falou sobre isso e eu fiquei curioso em perguntar a você. Pois, na verdade, ele não faz uma pergunta como a minha, mas ele faz uma afirmação. Outra pessoa já disse que não sabe nem o que é namorar. Sabe sim. Sabe sim. Olha, os filósofos estão aí, Pondé, Sartre, que eu citei, dentre tantos outros, eles estão aí para nos fazer pensar. Quem fez essa pergunta foi o Levi. Pronto. Levi, os filósofos estão para nos fazer pensar. O que mais importa
eu vou ser egoísta de novo. O que mais importa não é o que eles estão dizendo, é o que você faz com o que eles estão dizendo, tá? O mais importante é o que você quer fazer com essa informação. O que eu disse hoje aqui, eu juro que eu disse de coração, o que eu mais me preocupei hoje foi em me doar e me entregar para vocês, naquilo que eu posso. Mas o que que vocês vão fazer com essa informação, isso é uma questão de vocês. Lembra que eu disse que a gente não manda em ninguém? Né? Então tem essa questão. Então, se eu acho que o melhor dia é quando a gente se preocupa com a gente ou quando a gente não se preocupa com a gente, não sei. Eu acho que o melhor dia é o hoje. Nada de o ontem e nada de o amanhã. Sabe? Pode ser que hoje não dê certo de você fazer a lista completa do que é urgente e do que é importante. Escreva uma, mas escreva outra. E vá fazendo o seu quadro. É seu, é para você. André, tem uma perguntinha aqui bem legal, ó. Qual a importância de um planejamento para o nosso tempo? Para usar o tempo da melhor forma possível. Ok. Essa pergunta é da Sabrina. Da Sabrina, Sabrina. ok. Sabrina, se eu não planejar o tempo, não quer dizer que a vida não ocorra, tá? A vida vai ocorrer do mesmo jeito, planejando ou não planejando. Mas quando a gente planeja, a gente se sente mais seguro, a gente tem mais um norte, a gente sabe o que que a gente quer, para onde a gente quer ir. Sabe aquela sensação de acordar e dizer assim, não sei o que que eu vou fazer hoje? Se você tem uma gestão de tempo, você sabe o que você vai fazer hoje. Você vai fazer logo o que é urgente e vai dar importância àquilo que é importante para você. No mundo do trabalho, a gestão do tempo vai te aumentar em qualidade, em excelência, você se torna um profissional melhor. Claro, como eu disse antes, não é que seja voltado para a empresa, mas se você se torna um profissional melhor, será que você também não vai sentir um gostinho a mais? Um gostinho assim de estar realizado ou realizada? Se você gere o seu tempo melhor, separa mais o seu tempo, você vive os seus papéis de vida. Tem gente que só trabalha. Tem gente que trabalha e diz assim, eu não tenho tempo para namorar, ou eu não tenho tempo para filhos, eu não tenho tempo para os amigos. Olha que coisa triste. Tem gente dizendo que não tem tempo para os amigos. Eu não tenho tempo para bater papo. Gerir o tempo é gerir sua vida. Espero ter conseguido responder. Tá bom? E isso me lembrou uma coisa, sabe, André? Que eu acho bem interessante, que eu falava brincando em outras épocas. No trabalho que a gente estava até conversando antes de começar a live, né? Mas lá naquela empresa, em outras empresas que eu trabalhei, que a gente entrava, batia o ponto e trabalhando direto, não dava nem tempo para beber água, né? Mas aí eu comecei a colocar uma frase que eu escutei, não me lembro de quem na época, né? E eu internalizei essa frase para mim, né? E eu fiquei todo dia, ao término do trabalho, falava: não, existe vida após o trabalho, né? Então eu coloquei essa frase assim como frase inspiradora, porque a gente trabalhava, né? Hoje eu estou revivendo aquela época, né? A gente está trabalhando mais de 8 horas, tá? Até 12 horas, né? Uma vez que eu contabilizei aqui, só a título de alta curiosidade, eu trabalhei quase 14 horas, né? E aí eu comecei a botar essa frase internalizar. Não, existe vida após o trabalho. Então, sair do trabalho, ter que deixar aquela vida do trabalho para lá um pouco e pensar um pouco mais na minha vida. Porque eu não estou tendo vida, porque eu estou dando minha vida ao trabalho. Né? A gente precisa ter acho que um ponto de equilíbrio nas coisas. Né?
E acho que o exemplo que você falou, de estar realmente fazendo planejamento, a gente tem que pensar nisso também, né? E aí, eu até acrescento uma coisa, André, que é bem interessante, que a gente vê muito, aí um pouco mais da pedagogia, né? A gente fala muito de planejamento, de flexibilidade de planejamento, o planejamento tem que ser flexível, tá. Mas na prática, né, nós não vemos isso acontecer. Quando o que a gente planejou sai do controle do planejado, tem muita gente que não sabe o que fazer. Eu já vi muitos profissionais, excelentes profissionais, assim, que chegou assim, poxa, e agora? O que eu planejei não deu certo. Né? Eu já passei por esses vários perrengues. Né? É tanto que eu falo assim, gente, tudo na nossa vida, principalmente profissional e pessoal também, a gente tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o alfabeto todo, se for possível. Né? Mas vamos buscar, não vamos se prender a essa coisa rígida. Eu já vi muitos jovens que estão aqui assistindo a gente, de professor, eu planejei isso e não deu certo, e agora? O plano B? E fica aquele vazio. Poxa, você só se focou em uma coisa. E se não der certo? Fica essa dica aí para vocês, né? Tem mais coisa, eu não quero repetir, vou aproveitar aqui as perguntas. O egoísmo pode ser usado para o bem? Quais os benefícios do egoísmo? Nós nascemos egoístas, tá? Nós já nascemos egoístas. Ego, o nosso ego é formado por isso, egoísmo, porque desde pequenininho o mundo é nosso. Então a gente acha que tudo é pra gente, né? A gente acha que o brinquedo é pra gente, que o seio da mãe é pra gente, que o carinho da mãe é pra gente, que a cama é pra gente, que tudo é pra gente. Só que eu acho que você está perguntando de algo mais egoísmo em relação. Só um segundo. Em relação a adulto. Se você souber dosar bem o egoísmo, não tem nada melhor. Porque se você não pensar em você, como é que você vai ajudar a tua empresa? Se você não pensar em você, como é que você vai ajudar a tua família? Eu não estou dizendo que você não deve ajudar, mas egoísmo no sentido de pense em você, reflita em você, se desenvolva. Só assim você consegue ajudar outras pessoas também. Se não, a maioria das vezes, a gente se perde. Do seu ponto de vista, é importante se colocar metas para saber onde quer chegar na carreira? Sabrina perguntou. Sim, Sabrina, eu acho importante colocar metas. Acho também importante colocar plano B, C, tá? E como chegar nessas metas, tá? As metas, elas devem ser plausíveis, a gente deve ter metas, sonhar alto, mas que as metas sejam alcançáveis, tá? Não colocar metas assim extremamente absurdas que você sabe que não vai alcançar, que a tua mente só vai dizer assim, isso aí é só para se boicotar, só para dizer que não sabe fazer. Então, coloque metas sim, acho metas importantes e saiba, metas não servem para a gente atingi-las na data certa, no dia certo. Metas servem para a gente saber que rumo nós queremos tomar para seguir na vida, para chegar aonde a gente quer. Entendeu? A meta não é o fim em si. O legal é o caminho. Costumo dizer, aqui o Israel Ricardo, costumo dizer que o tempo é relativo, por isso não sou tão caótico com planejamento. A frase, quem planeja muito pouco, eu não sei se entendi a frase, vou ler de novo, tá? Costumo dizer que o tempo é relativo, por isso não sou tão caótico com planejamento. A frase, quem planeja, muito pouco se tem por isso, não planejo,
eu faço mesmo dando errado. Israel, é uma escolha sua. Não sou eu que vou dizer que você tem a obrigação de fazer um planejamento ou não, tá? Se para você tá tudo bem, tá tudo bem. Se para você tá legal dessa forma, mesmo dando tudo errado, eu faço e dá tudo errado. Não sou eu que tenho que chegar para você e dizer, você é que tem que se ver com as suas escolhas, porque eu tenho que me ver com as minhas, o Aurélio tem que se ver com as dele, entendeu? Ninguém vai te criticar, crucificar, porque você não fez o seu planejamento. Isso é uma escolha pessoal e que depende da fase de vida que você está vivendo. Muda muito de fase para fase, tá bom? Então, a Daiane escreveu, e sempre estarmos atentos, que pode dar certo e pode não dar certo, né? Para não nos frustrarmos. Sim, agora sim, não adianta muito a gente ficar só. Se o nosso planejamento é plausível, se é sustentável, se dá para chegar lá, e a gente não conseguir, é parte da vida adulta a gente suportar as frustrações. Tá? Ser adulto é isso. Sejam muito bem-vindos ao mundo adulto. Suportar que não deu certo e tomar um outro rumo, tá bom? Eu vou ler mais essa, depois eu vou passar a palavra ao Aurélio, dar minha palavra final, e mais essa. Opa, alguém botou mais alguma coisa. Quando a gente é jovem, tem muito isso de que com 25 anos você tem que ter um emprego estável, faculdade, casa própria, a gente acaba se cobrando tanto, sabe? A Sabrina escreveu. Sei, Sabrina. E deixa eu te contar um segredinho. Quando você tiver com 35 anos, vão te cobrar estabilidade, faculdade, casa própria. Quando você tiver com 45, vão te cobrar estabilidade. Então, uma cobrança social. A questão é o que você faz com essa cobrança, tá? E eu sei que isso é chato, mas a gente, na vida adulta, tem que aprender a lidar com isso também. Planejamento tem que ser voltado para qual tempo, futuro, presente ou o próprio passado? Boa pergunta, Levi. Que bom que você perguntou, porque eu ia deixar passar batido. A gente não planeja em relação ao passado, tá? Gestão de tempo, a gente planeja o presente mediante aquilo que a gente também deseja para o futuro, tá ok? Planeja o presente mediante o que deseja para o futuro. Aqui eu vou encerrando as perguntas. Pessoal, eu deixei lá no início, acredito que todos tenham lá o meu contato pessoal. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Pode me adicionar também no Facebook, é meu nome completo. Vou falar com o Aurélio, mas gostaria que vocês entendessem que é com o grupo. Mais uma vez aqui, eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Eu chego com muita, não sei se com muita, mas eu tento chegar com humildade. Vocês não são só alunos, são seres humanos, são potências, são pessoas que ali na frente a gente vai se ver de novo. E eu respeito muito o tempo de vocês, a cada um de vocês. E o meu compromisso hoje comigo mesmo, antes mesmo de ser com Aurélio, é o meu compromisso de dar o meu melhor. Eu espero ter conseguido entregar alguma coisa para vocês, alguma sementinha, e que essa sementinha eu não acredito que seja eu que vá fertilizar. É o potencial de cada um de vocês que fertiliza essa sementinha. Eu desejo tudo de bom. Estamos abertos. A clínica está aberta, a amizade está aberta, o Facebook está aberto, o Instituto de Psicodrama e Máscaras está aberto. E um fortíssimo abraço a todos. Muito, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. Aurélia, com você.
É. André, muitíssimo obrigado, rapaz. Você sabe o quanto eu te aperreio, né? Enquanto você me faz adquirir mais paciência. E eu me lembrando aí das tuas falas, que é uma coisa que até eu fico comentando aqui com minha esposa, né? Muita gente diz que eu sou paciente, né? Que eu tenho uma paciência danada. E eu, particularmente, não acho, né? Mas acho que eu estou aprendendo com o tempo, né? Até mais um pouquinho. Eu já apresento todos aqueles quadros de sintomas de ansiedade, ainda bem que não é patológico, mas eu fico assim, poxa, eu estou planejando aqui, será que vai dar certo? Aí eu mando uma mensagem para o André Rich, ele não me respondeu hoje. Não, calma, eu sei como é que ele é. Aí no outro dia ele responde, ótimo, pronto, deixou aliviado, deu certo. Né? Mas é dessa maneira. Você sabe que sou a 1000 por hora, você já me viu em alguns momentos, né? Você sabe que eu estou aqui, mas estou observando, mas estou fazendo. O Alberto sabe disso, ele já viu como é que é o meu trabalho, a gente trabalhou junto nesse ritmo, ok? Mas assim, cara, agradecer muito, né? Assim, a tua ajuda vem muito bem para esses meninos, né? Vem contribuir. Você sabe que eu não quero só ficar naquilo que a gente dá meramente na sala de aula. O Alberto sabe disso também. O Alberto também não quer só ficar nisso. A gente quer trazer algo mais, abrir espaço para que esses jovens possam entender realmente o que está acontecendo agora, né? Que a gente possa abrir realmente a nossa mente, a gente possa abrir os nossos olhos e possa abrir o nosso coração, que a gente possa também fazer uma mediação do racional e do emocional. Você mesmo disse, a gente tem um excesso de informação. Eu fico muito preocupado, né? E esse excesso de informação, se a gente não filtrar, a gente superaquece o nosso cérebro, né? Diferente do computador, que de algumas maneiras a gente consegue formatar, resetar, fazer algo parecido. Mas o nosso cérebro não. A gente não consegue fazer isso, né? E o dano fica para sempre. A gente precisa realmente cuidar um pouco mais da gente, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, da nossa saúde física também. Esses são os 3 pilares de saúde que a gente precisa trabalhar e eles têm que estar em equilíbrio, ok? Eu gosto de estar fazendo isso, né? De estar trazendo algo diferenciado, né? E você veio e contribuiu bastante, tá certo? Com certeza teremos novos encontros, né? Esse é o segundo, ok? Está cada vez melhor, né? E de tudo. Agradecer também ao meu grande amigo Alberto, a nossa parceria aqui, que a gente começou na empresa e saiu do muro das empresas, né? Essa amizade que a gente tem grande, né? Que proporcionou esse trabalho. Hoje nós, como ele mesmo disse uma vez, estamos trabalhando em entidades diferentes, mas a gente está conseguindo agregar essas entidades, trazendo esses meninos para que eles possam participar, né? Hoje a gente ficou na variação de 58 a 60 pessoas. Eu me dou muito satisfeito por isso, né? Eu vou ter uma meta meio louca de 100, que é o limite da sala. Mas eu sei que um dia eu vou chegar lá, né? E cada vez mais vai aumentando, porque a gente está vendo que o resultado está fluindo, né? As pessoas que estão vindo, trocando essa ideia, estão contribuindo, né? E você foi uma delas, o Alberto é outra, as outras pessoas que passaram por aqui também foram outras, ficam marcados, né? Que é o importante é isso. E é uma mensagem que eu deixo para todos vocês, ok? Gente, gerencie o tempo da vida de vocês à sua maneira, né? Não vá gerenciar o seu tempo pela maneira que os outros querem que você gerencie. Gerencie o seu tempo. Você que determine as suas prioridades, né? E como o André falou, um pouquinho de egoísmo não faz mal, né? Para nós mesmos e para os outros, tá certo? Muitíssimo obrigado, obrigado a todos, né, por essa livezinha muito legal, né? E como o tempo passou, né? 1 hora, quem diria, né? Muitíssimo obrigado. Douglas, quer falar alguma coisa? Abração em todos. Para encerrar aqui, levantou aqui a mão.
Não, acho que ficou com vergonha. Certo? Pois um abração, Alberto, meu amigo, parceiro. Estamos juntos aí, André, do mesmo jeito. E todos vocês, pessoal de Camusim que assistiu a aula aqui com a gente, pessoal de Taitinga, pessoal aqui de Fortaleza e a todos os demais, né, que estão espalhados aí na rede assistindo, né? Puderam parar um tempo para assistir a gente, porque daqui a pouco a gente não ia perder esses alunos tudinho, né? Que tem o Copa do Nordeste aí, Ceará e Fortaleza. Mas a gente conseguiu fazer isso, tá certo? Muitíssimo obrigado e valeu. Valeu, Alberto, valeu, André, e valeu a todos. Muitíssimo e até breve, né? Até a próxima Até live. breve. Um abração. Abraço.